Eu não conheço ninguém que deu muito certo que trabalha pouco. Não é uma coisa, sabe? O trabalhar bastante, trabalhar muito, não é tudo. Se fosse tudo, todo mundo que trabalha muito, sim, teria prosperado. Mas todas as pessoas que eu conheço que construíram alguma coisa relevante, elas eram chegadas ao labor. Elas gostavam de trabalhar e, de preferência, elas se apaixonavam por aquilo que ela estava fazendo. Ela atribuía algum significado àquilo que ela estava fazendo, o que fazia com que ela fizesse aquilo por muitas horas por dia, repetidamente. Então, trabalhar bastante, ela não é assim a garantia do que você vai prosperar e enriquecer. Mas todas as pessoas que eu conheço que começaram do zero, que construíram o seu negócio, trabalhavam bastante. Então, acho que esse é um ponto. Eu vou falar só 3 pontos aqui que vieram à minha cabeça, tá? Um outro ponto que eu vejo é alguém que não seguiu o padrão. Porque o padrão, se você for pegar ali a lista de todo mundo que enriqueceu, você vai ver que a maioria são empreendedores, depois você vai para atletas, depois você vai para artistas. Raramente, é um percentual muito pequeno, que são aqueles caras que chegam no topo da cadeia corporativa e enriquecem como executivos. Esses são uma minoria. Agora, o restante da pirâmide não vai enriquecer. Então, se a gente tem todo um modelo tradicional, um modelo de ensino tradicional, todo um status quo da sociedade que te conduz ou a ser um funcionário público ou a ser um funcionário CLT, ou seja, o cara que conseguiu se desgarrar desta linha de montagem e teve a coragem de, cara, sei lá, ser um atleta, porque o cara para ser atleta tem que ter coragem. Sim. Um atleta sempre tem aquela pergunta, pô, legal, você joga futebol, né? E você trabalha com o quê? Geralmente é assim, é igual artista. Pô, não, você canta, pô, legal, e você trabalha com o quê? Não é? Ou seja, durante um bom tempo, um atleta e um artista convive com olhares atravessados, convive com olhares desconfiados de como quem pensa que ele é um vagabundo, você entendeu? E ele tem que ter uma convicção muito grande durante um período para conseguir atravessar esse processo, até ele começar a ter um resultado a ser reconhecido. Então, e muitos não conseguem ser reconhecidos nunca, jamais. Então, assim, esse cara, ele tem que ser um cara um pouco rebelde, um pouco fora do padrão, um pouco saindo, sabe? Geralmente vai ser aquele cara que sofreu bullying na infância, sabe? Aquele cara que vai ser aquele cara que não era muito popular e de repente, ou era taxado como problemático, e de repente esse cara, por ser diferente, ele pega um caminho que vai levar ele à prosperidade, porque os caminhos que levam à prosperidade são, na maioria das vezes, estatisticamente, fora da linha de montagem natural da sociedade. Então, eu acho que essa característica do cara ser um pouco diferente, eu percebo nas pessoas que se deram muito bem, que cresceram, você vai ver alguma história ali desse cara, ou é de bullying, ou é de diferente, ou foi expulso da escola, ou alguma coisa diferente, não é? O muito certinho, o inteligentão muito certinho, geralmente vai trabalhar para o problemático. Né? O muito inteligente, geralmente, trabalha para o mais corajoso. É verdade. E o mais corajoso é o fora do padrão, porque o padrão é diferente. Então, eu também citaria essa característica aí que tem. Outra coisa é o cara um pouco obcecado. Ele é um pouco obcecado. Todo cara que deu certo, ele é um cara meio obcecado, entendeu? É uma palavra negativa, obcecado, parece uma coisa... pode não ser saudável em alguns momentos, não é? Mas ele é um cara que não tira as coisas facilmente da cabeça. Ele é meio obcecado com aquilo. Ele acorda pensando naquilo, ele dorme pensando... São características que me vieram à mente agora de pessoas que eu conheço que deram certo. Você percebe essas características em comum. Pensando nas pessoas que eu conheço que deram certo, todas acho que têm um pouco todas disso. têm. É verdade. Um pouco, não muito. Ou muito disso, na verdade, né? essa questão Trabalham de obsessão, muito, de pensar... Quebra de padrão, são diferentes, tem alguma coisa diferente. Exatamente. São obcecados pelo aquilo que fazem. Eu pensei no pessoal mais inteligente que estudou comigo. A maioria acabou trabalhando para alguém, no final.
Porque é um lugar seguro, né? É mais seguro. Geralmente Porque com o eles governo. também são muito qualificados, então eles conseguem aquela vaga. O cara que não segue padrão, que não é tão qualificado, pode não conseguir, tem que dar o jeito de criar o caminho dele. Pra mim, quem faz muito dinheiro é o empreendedor. E o empreendedor, geralmente, tem que ter uma dose de loucura. Não tem como você ir reto, assim, ó. Tem uma hora que você tem que fazer uma aposta. Você tem que bancar, né? Falar, não, vem na minha que vai dar certo e vou apostar nisso daí. Não é só sua opinião isso aí. O Keynes, o economista John Maynard Keynes, ele falava isso, que à luz de todos os riscos, o empreendedor não deveria empreender. Então ele falava que por que o empreendedor empreende? Porque ele tem um certo espírito animal, entendeu? Uma hora ele fala, cara, é muito arriscado, mas eu vou fazer dar certo. E aí um monte de gente não dá certo. Mas tem um cara que dá certo. Me permita-se interromper um pouquinho, Perini. O que acontece? É verdade. Eu acho sim que empreender é muito arriscado. 80% das empresas que abrem quebram em menos de 10 anos, segundo o IBGE. Então, é estatisticamente comprovado que é arriscado. Mas, cara, eu acho que matematicamente é muito menos arriscado do que você projetar uma vida para depender do INSS que vai quebrar, que é uma pirâmide financeira. Na mediocridade. Você tá entendendo? Eu digo que ele não é arriscado, ele é certeza. Porque risco é aquilo que você não conhece, né? Eu troco a certeza do fracasso pela possibilidade do sucesso. Onde é que está o maior risco aqui? É a certeza do fracasso está o maior risco. Então, é que a sensação de seguir a manada dá uma falsa sensação de segurança. Sim. Mas se você analisar friamente, arriscado era ficar andando de ônibus. Arriscado era você depender da sua aposentadoria num modelo que está fadado ao colapso, entendeu? Cara, animal, assim, essa reflexão Já de mudou de vocês, ideia? animal. Não, na verdade, eu tô pegando que é muito engraçado, toda vez que eu venho no podcast de vocês, acho que eu venho com um certo, dentro de mim, Você tá com ódio, eu venho com algum tipo de, eu preciso pôr alguma coisa pra fora. Eu acho Então que eu venho vai num dia, uma sessão de terapia, sabe assim? Vamos lá. Mas pegando o que o Flávio tá falando, o que me veio aqui é que o cara que fica milionário, a mulher que fica milionária, ele é como um carro que é abastecido com combustível diferente. Então, assim, o combustível de quem fica milionário é diferente. É a mesma pessoa, mas ele é abastecido com combustível diferente. E eu acho que quem fica milionário no Brasil é alguém que é abastecido com ódio, raiva ou uma obsessão e muito tesão, assim, por alguma coisa. Eu acho que essa pessoa fica rica. As outras pessoas, na minha opinião, elas têm muito mais dificuldade de atingir algum resultado muito diferente. Por quê? Porque se a gente for olhar sob a ótica de uma pirâmide financeira no Brasil ou no mundo, você sempre vai ver que no topo da pirâmide você tem poucas pessoas muito ricas e você tem uma base da pirâmide com muita gente que não tem um grande patrimônio. O que a gente enxerga numa pirâmide dessa? A gente vê que a minoria vai chegar num grande resultado, mas a maioria pensa da mesma forma. Então, para essa pessoa ter um resultado diferente das outras, ela vai ter que fazer alguma coisa diferente das outras. E para ela fazer alguma coisa diferente das outras, ela vai ter que se fazer perguntas diferentes das outras. E ela vai ter que criar afirmações também diferentes das outras. Então, para mim, quem de alguma forma fica milionário é quem faz a segunda pergunta. A primeira pergunta é a que todo mundo faz. Agora, a segunda pergunta é a que pouca gente faz. Então, a segunda pergunta seria esse segundo grau de pensamento, mas talvez de uma forma menos filosófica e muito mais instintiva. Porque quando o Flávio falou do cara que sofre bullying ou tem algum pensamento diferente, eu também, as pessoas que eu conheço que são ricas, elas têm um probleminha, cara. Elas têm alguma coisinha diferente. Ela se veste diferente, ela pensa diferente, ela fala diferente, ela tem trejeitos diferentes e ela tem uma visão não convencional do mundo. Então, por exemplo, eu refleti muito nos últimos anos sobre saúde na minha vida. E eu tendo a pender um pouco mais pro lado de que a pessoa que fica milionária não é uma pessoa saudável em termos de corpo, em termos de saúde, em termos de médicos e hospitais. Porque eu atingi resultado financeiro, pelo menos, abrindo mão de boa parte da minha saúde. Vou escrever aqui, doente. Mas é mais ou menos isso. A pessoa chega cheia de problema. Chega com falta de cabelo, acima do peso. Ela abriu mão gordura. numa área pra ganhar na outra. Exato, porque assim, a gente tá falando sobre hábitos milionários, não é? Sim. Eu não tô falando sobre felicidade, por exemplo. Eu não tô falando sobre saúde, eu tô falando sobre dinheiro, pô. Sim. E quando eu falo de dinheiro, o que eu vejo? Eu vejo a pessoa trabalhando mais que todo mundo, na força do ódio, cara, querendo fazer alguma coisa diferente, ali no limite do que é possível e abdicando de todas as outras coisas. Então, quando eu vejo aqueles vídeos que falam que, cara, você precisa ter uma rotina matinal de entrada de 2-3 horas de manhã, você precisa meditar,
você precisa tomar água, banho de água gelada, né, no gelo, aí você precisa malhar mais 1 hora, aí você precisa ler mais 30 minutos de um livro, aí você precisa organizar toda a sua agenda, aí você precisa ir levantar a cada 30 minutos, tomar a sua água na temperatura específica, fazer a sauna, não sei como, ler um livro por semana, sabe assim? Não assiste televisão, você precisa fazer network e conhecer gente melhor do que você. Cara, eu fiquei rico sem fazer nada disso. Só que hoje eu faço quase tudo isso. Então veja, não foi isso que me enriqueceu, não é isso que enriquece as pessoas. Sim. O Flávio não enriqueceu assim. O Flávio, aliás, escreveu mais livro do que leu, eu acho, né, Flávio, no começo da sua jornada, não é? Então assim, eu não acho que essas coisas enriquecem. O que eu acho que enriquece é o seguinte: é você abdicar de quase tudo que as pessoas que hoje são ricas falam que você deveria fazer exatamente o contrário, porque elas não ficaram ricas fazendo isso. Elas ficaram ricas trabalhando igual um cavalo, acordando cedo pra caramba, dormindo tarde. Elas não ficaram ricas abrindo mão do açúcar, não ficaram ricas abrindo mão da fritura. Elas não ficaram ricas, tendo uma rotina super saudável, sabe? Um final de semana super equilibrado. Eu trabalhei no final de semana, trabalhava madrugada, trabalhava de noite, trabalhava de dia, estudava todo o tempo. E foi assim que eu ganhei dinheiro. Então assim, claro que se eu pudesse junto disso ter também uma saúde incrível, minha performance com certeza melhoraria.